Nesse vídeo ainda não vamos falar sobre o Estado como promotor de educação, mas sobre a diferença que deve existir quando se pensa em educação, na distinção que devemos fazer entre bem-estar e bem comum. Então, para começarmos a reflexão, precisamos pensar o seguinte: os nossos desejos, será que nós temos consciência de que eles estão em constante interação, integração e relacionamento com os desejos das pessoas com as quais nos encontramos todos os dias? E quando pensamos em sociedade, em coletividade, será que nós pensamos que os nossos desejos precisam se harmonizar com os desejos da sociedade, com os desejos da coletividade? Porque o bem comum, ele só é possível quando o nosso desejo se harmoniza com o desejo da coletividade. E um mandatário, um governante, ele precisa entender que muitas das vezes ele vai precisar abdicar das próprias ideias, dos próprios desejos em favor da coletividade. Isso é viver o bem comum. E onde se aprende isso? Isso se aprende em casa e se aprende na escola. Só que desde a ditadura militar, nós estamos vivendo uma confusão entre o público e o privado, né, que hoje em dia está demais. A gente está vendo isso todos os dias nas televisões, por exemplo, nos programas de TV e no jornalismo também. Como é que um mandatário, em vez de pensar no bem comum, pensa no seu próprio bem-estar? Haja vista todas as condenações que nós estamos vendo aí pela Lava Jato, em que o bem comum foi denegrido, houve um detrimento do bem comum em favor do bem-estar. E onde é que a gente aprende a se relacionar com o bem comum? Em casa, em primeiro lugar, e na escola também. Só que quando em casa eu me refiro ao professor e à professora do meu filho, da minha filha, por tia, a tia passou o dever de casa hoje, e quando eu chego na escola eu digo, vai com a tia. O que estou fazendo aí? É um exemplo simples, banal, mas de grande confusão entre o que é privado e o que é público. Ora, a tia é do âmbito do privado, é do relacionamento privado. Paulo Freire já dizia, professora sim, tia não. Mas se em casa a gente não começa a ter essa atenção de que é o que deve ser perseguido socialmente, isso vai se refletir na escola, consequentemente isso vai se refletir na sociedade. Então é preciso que as famílias sejam valorizadas, a liberdade das famílias de escolher qual a educação que quer dar para os seus filhos precisa ser valorizada pelo Estado, né? E as escolas também precisam ter o direito de escolherem qual o formato que precisam ter. Toda ação pública de organização social, né, civil, precisa ter o bem comum, ou seja, a harmonização entre os desejos particulares e os desejos da coletividade. Ela precisa ser levada em conta para que a ação pública possa se dar em favor de todos e não de um grupo especificamente.